Esse é um mapa feito à mão que representa Marabá nos anos 1950, na época uma cidadezinha do Brasil equatorial, localizada no sudeste do Pará. Com sua origem ligada ao comércio da borracha, a cidade se limitava a uma estreita faixa de terra na confluência dos rios Tocantins e Itacaiunas, tomando a forma de um grande V de braços desiguais. A maioria da população de 6.000 habitantes morava em casas de taipa e de palha, espalhadas por 6 bairros. Alguns desses bairros não existem mais. É nessa época que um sociólogo francês chamado Baruel de Lagnert viveu em Marabá, onde produziu um estudo sobre aspectos sociais e políticos da cidade. Em 1958, o estudo de Baruel foi publicado num livro, Marabá, Cidade do Diamante e da Castanha. É esse livro que deflagra esse filme. Mas esse filme não procura estabelecer um paralelo rígido entre os problemas observados por Baruel quase 70 anos atrás e como eles se apresentam hoje. Esse filme não é propriamente um registro efetivo do que se passa hoje em Marabá, mas um registro afetivo do que se passa entre mim e a cidade. Assim como Baruel, estou de passagem por Marabá. Não sei quanto tempo vou permanecer aqui, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Não tenho uma resposta. Eu e Baruel somos estrangeiros nessa cidade. Vivemos em épocas distintas. Mesmo assim, Baruel atravessa o meu caminho. Trata-se de uma conexão abstrata, talvez até mesmo metafísica. Esse filme é um vislumbre do presente. Com uma população de 260.000 habitantes, Marabá é uma cidade moderna, com shopping centers, hotéis, supermercados e indústrias. Ainda conheço pouco essa cidade. O que sei sobre ela é o que vejo nos deslocamentos pelas avenidas, estradas, rotatórias e pontes. O que sei sobre ela é o clima quente, úmido, de um sol escaldante quase o ano inteiro. O calor de Marabá é um teste de resistência para o corpo. Há um descompasso entre o meu corpo e o calor. Há um descompasso entre mim e Marabá. A Marabá luminosa e sombria, que evocava contos fantásticos e narrações de aventureiros, como encontrada no livro de Baruel, não faz parte da minha memória. Quando estava longe, a milhares de quilômetros de distância, Marabá era para mim uma espécie de terra de ninguém. Hoje, aqui, pensar nela ainda dessa forma é justamente o que me atrai. Uma região marcada pelo drama, pela tragédia, horror, compaixão. A guerrilha do Araguaia, Serra Pelada, Eldorado dos Carajás, o massacre da ponte. A mesma ponte que atravesso agora. Em 1987, uma tropa de choque da PM avançou contra um grupo de garimpeiros que reivindicavam melhores condições de trabalho em Serra Pelada. 9 pessoas foram assassinadas. Dezenas continuam desaparecidas. Entre elas as que teriam sido atiradas no rio Tocantins e morrido afogadas. Ao passar pela ponte, meu olhar costuma procurar a cruz fincada numa de suas extremidades. A cruz está lá para lembrar os mortos. Há melancolia na beleza do Tocantins. Na época de Baruel, de agosto a dezembro, quando as águas baixavam, o rio se transformava num garimpo fluvial de diamantes.
Mergulhadores desciam ao fundo do rio usando escafandros de cobre e mais de 75 quilos de chumbo atados metade no peito e metade nas costas. Eram mantidos agarrados a uma corda e uma mangueira de borracha, pela qual seus companheiros na superfície lhes mandavam ar. Barruel descreveu assim os perigos enfrentados pelos garimpeiros à procura de diamantes. A profundeza do leito, a fortíssima correnteza, a fragilidade da mangueira, o equilíbrio instável das rochas nos rebojos, tudo torna perigosa a descida. O garimpeiro lá no fundo pode sentir-se mal, a mangueira pode rachar ou uma pedra pode rolar e imprensar o mergulhador. O risco é constante. No fundo do rio, era possível ganhar muito até uma verdadeira fortuna ou perder muito, até a própria vida. A vida do garimpeiro era todos os dias iluminada pela esperança de encontrar um diamante. Hoje, o que se retira do fundo do rio é areia. Esse é um canteiro de obras da nova ponte sobre o rio Tocantins. O que chama a atenção nele é a castanheira ao lado de um enorme guindaste. O cinegrafista me disse que uma lei proíbe a derrubada da castanheira. De fato, parece que só mesmo isso é capaz de garantir a existência de uma árvore num lugar como esse. Houve um tempo em que a castanha era a principal fonte de riqueza de Marabá. Era também a principal forma de exploração do homem pelo homem. Em meados do século passado, havia milhares de trabalhadores nos mais de 100 castanhais de Marabá, controlados por apenas 35 proprietários. O lucro estava nas mãos de poucos. Barruel escreveu o seguinte sobre os exploradores e os explorados nos castanhais. Depois de 5 ou 6 meses de um trabalho extenuante, pouca coisa fica. Às vezes o castanheiro nem ganhou o bastante para pagar as dívidas feitas com o empregador. Neste caso, pagará na safra seguinte. Daí a tentação, para o patrão, de dar um jeito para que seu pessoal esteja sempre endividado, a fim de segurá-lo para o ano seguinte. Hoje, no lugar da castanheira, o trem da Vale é o símbolo da exploração dos recursos naturais do sudeste do Pará. Para alguns, o trem significa desenvolvimento econômico e avanço tecnológico. Para outros, significa concentração de riqueza, maior desigualdade social e degradação do meio ambiente. Diariamente são transportadas milhares de toneladas de minério de ferro da Serra de Carajás para o Porto de São Luís, no Maranhão. Com mais de 300 vagões, o trem executa o serviço de modo confiável e preciso, percorrendo uma distância de mais de 800 quilômetros. É um monstro de aço que vem se movendo quase sem uma pausa sequer desde que a exploração do minério teve início no Pará.
nos anos 1980. Hoje, no lugar da castanheira, o trem da Vale faz parte da paisagem de Marabá. Emmanuel Van Berg, o Manu, também francês, foi quem me apresentou o livro de Baruel de Lagneste. Ele fez questão de ler para mim esse trecho do livro, que diz o seguinte: é fora de dúvida que o maior problema de Marabá, como aliás de toda a região, é o da exploração do homem pelo homem, numa quase escravidão de milhares de famílias por um pequeno número de indivíduos ricos e completamente destituídos de quaisquer escrúpulos. Quando a riqueza pública é repartida de tal modo que apenas um pequeno grupo de pessoas a aproveita, enquanto a imensa maioria vive na miséria, uma revolução é inevitável. Manu esteve no centro da revolução prevista por Baruel. Ele se envolveu na luta dos camponeses pela terra assim que chegou a Marabá para trabalhar com agricultura familiar, em 1975. Manu nunca mais deixou o Brasil. Nos anos 1980, ele integrava a Comissão Pastoral da Terra quando trabalhadores começaram a se agrupar, a se deslocar, a se manifestar em público, a organizar ações para combater as oligarquias que os mantinham sob condições precárias de existência. Durante 3 décadas, Manu testemunhou o surgimento e a repressão brutal de levantes. Viu mais de 30 companheiros serem assassinados. Manu testemunhou a luta dos vencidos. Mas também percebeu que, apesar da dor e da angústia, era possível resistir e lutar contra a exploração dos mais pobres. Manu esteve presente em ações camponesas que levaram à ocupação de terras improdutivas e à criação de assentamentos rurais na região. Presenciou a demarcação de terras indígenas e a conquista de mais dignidade e melhores condições de vida para o trabalhador. Manu testemunhou a queda das oligarquias. A história de Manu é parte de um processo coletivo que continua em marcha, de uma realidade que permanece tão urgente, se não mais, quanto era na época de Baruel. A obra de Baruel está no passado, mas também no presente. 70 anos atrás, Baruel terminou seu livro com esse questionamento, que ainda hoje reverbera. No futuro, será Marabá uma cidade humanizada ou uma cidade corrupta e geradora de miséria? Isso depende de seus habitantes. O destino dos homens está em suas próprias mãos. O destino das cidades entre as mãos de seus habitantes.